Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, dando aí uma sequência bacana, gravar uma sequência com vocês de legislação penal especial. E aí, hoje, nós vamos tratar sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei muito cobrada em concursos públicos, aliás, até muito aplicada na prática também. Foi uma lei que, de certa forma, veio revolucionar o sistema processual penal e, de certa forma, mudar um pouco a história recente aí da violência contra a mulher. A Lei 11.340 de 2006, então, é a lei que trata sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Você vai falar assim, tá, professor, e aí? Qual que é o grande lance dessa lei? Essa lei, gente, ela veio, de certa forma, tentar o quê? Tentar tornar uma situação desigual em igual. Como assim? A mulher, numa relação doméstica e familiar, ela sempre foi, ao longo da sua história, a parte mais fraca da relação. E digo, mais fraca não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista físico. A mulher sempre é mais fraca fisicamente do que o homem. E o homem, ao longo da história, sendo forte fisicamente, como também psicologicamente alguns pontos, e também com relação ao poder econômico, a mulher sempre foi tratada como um objeto pela sociedade machista. Sim, até hoje nós temos grandes traços de que a mulher sempre foi o quê? É vista como um objeto pela nossa sociedade. E aí o homem, achando que a mulher é um objeto para ele, o que ele faz? O que ele fez ao longo do tempo? Agredia ela por inúmeras razões, mas basicamente impondo uma força, dizendo eu sou o seu superior e você tem que aceitar essa situação. É o chamado verdadeiro babaca, né? É o verdadeiro babaca, porque não se bate mulher, não se bate mulher. A mulher a gente tem que tratar com muito carinho, com muito amor, e se não der certo, cada um vai viver sua vida, mas não dá o direito de levantar a mão. Ah, professor, mas não se dá esse direito. E aqui a lei vem isso. A lei vem dizer, vamos proteger a mulher. Vamos proteger a mulher porque, de certa forma, ela sempre foi vítima de uma violência calada, obscura. Parem para pensar. Uma violência doméstica fica sempre no âmbito doméstico. Quem sofre é a mulher e os filhos. Às vezes os vizinhos têm conhecimento, mas não fazem nada porque não sabem o que fazer. E a mulher acaba sendo sempre a vítima. Eu sei, você está pensando, mas professor, homem também é agredido por mulheres. Sim, nós vamos ver essa situação também aqui, ok? Então o artigo 1º dessa lei trata, vamos ver artigo por artigo. Essa lei cria mecanismos para o quê? Para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Então este é o grande objeto da lei. É prevenção contra a violência. É prevenção, gente. Espera aí, professor, não é repressão? Não. Aqui são mecanismos de prevenção. Aqui a ideia da lei é prevenir para que a violência não ocorra. Este é o ponto-chave. Mas, de certa forma, a lei também vai punir com maior rigor, como também vai o quê? Vai reprimir com maior rigor. Então percebam que a função primordial da Lei Maria da Penha é o quê? É criar um mecanismo para prevenção, cria mecanismos para prevenção. Aí vem sempre aquela pergunta clássica. Professor, a Lei Maria da Penha é um crime?
a Lei Maria da Penha acaba sendo um crime? Não, não é crime, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é o quê? Cria mecanismos. Quando se fala em criação de mecanismos, nós estamos falando de uma lei processual. De uma lei que cria mecanismos do ponto de vista processual. Para o quê? Para prevenir a violência, para reprimir, mas do ponto de vista processual. Aí você vai falar, então peraí, se a aula é de penal, com certeza essa lei é uma lei processual penal. Não, também não é. Essa lei, segundo a doutrina majoritária, ela é uma lei híbrida. Como assim uma lei híbrida? Ela é uma lei processual penal e processual civil também. Então percebam que na verdade a lei ela tem dois traços. Vai cuidar da parte processual penal e da parte processual civil. Por isso que a gente não pode interpretar a lei como ela sendo uma lei penal. Por quê? Porque uma lei penal cria-se crimes. Existem crimes. Lá não diz bater em mulher pena de tanto a tanto. Não diz isso na lei. Diz aquela pessoa, diz mecanismos como a prisão, como medidas cautelares para pedir o afastamento, dentre outras medidas, mas não traz uma criminalização nesta lei. Não traz um tipo novo, um tipo penal novo na lei. Não traz isso. Interessante, porque a lei ela nasce para atender dois preceitos importantes. A lei, para qualquer lei, ao nascer, ela tem que ter uma origem. Ela tem que ter uma justificativa. E a primeira justificativa é constitucional. Claro, toda a nossa legislação ela tem que derivar da Constituição Federal. A legitimidade de uma legislação, isto é, você dizer essa lei ela é válida dentro do nosso ordenamento, é necessário que ela esteja o quê? Ela esteja o quê? Em acordo com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 8º, diz o seguinte: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. Então, é uma ordem constitucional para que se criem legislações para o quê? Para, de certa forma, coibir e garantir a segurança de todos os membros da família no âmbito doméstico. Por isso que a Lei Maria da Penha foca na mulher, porque a lei pode-se criar outras leis, necessariamente de uma criança, como nós temos o ECA, enfim, inúmeras legislações. Mas a Lei Maria da Penha tem como base aqui. Tem como base por quê? Porque a Constituição garante essa proteção. E para isso, a necessidade da criação da lei. Você vai falar, mas professor, a Constituição é de 1988. Perfeito. Professor, a lei é de 2006. Poxa, professor, levou quase 20 anos para que ela pudesse ser criada. Basicamente 20, deixa eu ver. 2006, exato, quase 20 anos. Aí você fala, mas poxa, professor, quase 20 anos para ser criada a lei? Não demorou muito? Demorou. Mas por quê? Mas a grande pressão não era da Constituição. A grande pressão veio que da legislação internacional. A legislação internacional, desde o ano de 1975, já vinha o quê? Tratando sobre a questão da mulher, da proteção da mulher, desde 1975. Percebam que a nossa Constituição Federal,
ela, de certa forma, tem uma influência direta da legislação internacional. Então, a ONU, ela pegou e organizou na Cidade do México o quê? Uma conferência sobre a mulher. E ali foi o quê? Foi estabelecido alguns direitos básicos entre a mulher e o homem. Dentre esses direitos básicos, a sua igualdade. E aí, de certa forma, isso foi o quê? Foi gerando várias legislações internacionais, sempre o quê? Buscando que a mulher deixasse de ser alvo de discriminação, que a mulher deixasse de ser um objeto. Consequentemente, isso foi adotado pela nossa Constituição, que de certa forma foi ponto-chave para a criação da Lei Maria da Penha. Mas o grande estopim de tudo, aliás, antes de explicar, né, o estopim de tudo, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. Eu sei, na cabeça de vocês deve estar passando o seguinte, principalmente do homem. Professor, eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar que homem e mulher são iguais perante a lei. Isso está na própria Constituição Federal, certo? Mas, professor, como que homem e mulher são iguais perante a lei? Não deveria existir uma legislação também para o homem, protegendo o homem? Por que uma legislação para a mulher? Bem, vamos dizer assim, que a Lei Maria da Penha, ela é um fruto de uma coisa muito moderna do direito, que são chamadas ações afirmativas. Isso é ótimo para cair em prova. Professor, como assim? O que são ações afirmativas? É o seguinte, dentro da nossa sociedade, a legislação diz, somos iguais. Mas se você olhar friamente, a lei diz uma coisa e a prática diz outra coisa. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá Concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse lá que você não vai se arrepender. Ó, outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no Lá Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá